da internet, seja bem-vindo você, internauta que nos assiste nessa hora. Fique em paz, fique de coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para o dia de hoje, porque esse dia já havia sido preparado de antemão. Então, vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Ele mesmo ordena. Porque a palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Por isso nós estamos aqui. E glória a Deus que nós temos crescido nesse conhecimento. Hoje, um pouco mais das doutrinas da graça de Deus. Vamos ver acerca do dom da fé. A fé é um dom. E nós vamos entender isso à luz da Bíblia Sagrada. Graças a Deus. Veja o que diz Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus, porque essa palavra abençoará todos os corações. Vamos orar nessa hora. Pai amado e bendito, graças te damos, Senhor, por esse momento precioso, por esse dia maravilhoso, o dia do Senhor, o dia em que podemos nos reunir em congregação para louvar, bendizer o teu santo nome e para aprender de ti. Obrigada, Jesus, porque todo o culto, desde a abertura, os louvores, o momento do ofertório, agora na pregação da palavra, no encerramento, todo o culto foi preparado com amor e foi inspirado por ti, Senhor. Então, usa minha vida, Pai. Usa tudo que há em mim, tudo que sou, tudo que tenho, porque tudo que sou e tenho vem de ti. Usa, Senhor, para o fluir da tua vontade sobre as nossas vidas. Usa minha vida, Senhor, o meu intelecto, o meu coração, o meu raciocínio, minha alma, tudo, Senhor, para dar expressão à tua palavra, que é viva, é eficaz e que certamente veio direto do teu coração para os teus filhinhos. Assim seja, e a igreja que recebe já a instrução do Senhor, diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ele é maravilhoso. Então, meus irmãos amados, preciosos, bom perfume de Cristo, nação santa, mais que vencedores. Para entendermos o que Deus fala conosco, nós precisamos ter o coração aberto para que seja semeada a palavra predestinada de sabedoria. Por isso, a Bíblia Sagrada diz, Joel 2:13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade e se arrepende do mal. Então, amados, é para rasgar o coração. É uma ordem de Deus, não é para rasgar as vestes. Isso é uma analogia, né? Não é para rasgar as vestes, não é coisa material, é o coração. Então, Deus não se relaciona com a nossa carne. Tudo que Ele deixou em sua palavra é para o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, veja o que diz o profeta Isaías, em Isaías 62:11. Eu vou ler aqui. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras.
Dizei à filha de Sião, a filha de Sião é a igreja, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Amados, isso é o que Deus tem para nós. Essa é a vida da fé. Agora, pense comigo. Isso aqui era no Velho Pacto. Nós vemos aqui que Isaías falava sobre isso. Eis que vem. Eu te pergunto, veio ou não veio o Salvador? Veio. E a Bíblia Sagrada diz que ele trouxe recompensa e galardão para os seus filhos. Então, quem são? Quem são esses filhos, igreja? São aqueles que de antemão ele conheceu, elegeu, a saber, os eleitos de Deus. Aqueles que nessa dispensação, na graça de Deus, vivem por fé. Por essa fé que é dom, que não é uma fé natural. Nós vamos entender tudo isso. Então, por fé, nós recebemos a Cristo, o confessamos como nosso Senhor e Salvador, e agora nós temos que desenvolver essa nossa salvação, né? Pela fé. Tudo que se tem, tudo que se consegue, tudo que se recebe da parte de Deus é exclusivamente pela fé. A fé, dom de Deus. Então, essa fé traz resultados. É a fé que traz vitórias. Essa fé, dom. Então, nós temos que entender que a fé, dom, veio à nossa vida por graça. Nós não fizemos nada para que ela se manifestasse. Foi obra única e exclusiva de Deus. Ninguém poderia, nem nunca poderá, por si só, receber a Cristo como seu Salvador, se não for pela fé que é dom e que veio dele mesmo. Olha que lindo isso. Ele dá o dom da fé para que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Por isso é que nós temos que ter uma vida de compromisso, de relacionamento, de intimidade com Deus. Porque tudo vem dele. E tudo tem que tornar a ele. E tornar em glória. Porque fomos criados para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a fé dom nada tem a ver com questões humanas. Não tem nada a ver com intuições. Tem a ver com um dom, uma dádiva maravilhosa de Deus. Nesse ministério, nós entendemos a soberania de Deus. Mais do que entender a soberania de Deus, nós respeitamos a soberania de Deus. O apóstolo Paulo define com exatidão, amados, a fé dom, a fé que vem de Deus. Veja, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Entenda, certeza nunca pode ser uma intuição. Intuição você tem hoje, amanhã já não tem. Quem tem certeza sempre espera o melhor de Deus. Mesmo quando as situações são contrárias. Saiba, esse dom de Deus, mesmo quando as situações são adversas, mesmo quando vêm as situações
contrárias, querendo nos derrotar, esse dom, essa fé, nos leva à vitória. Essa fé, dom de Deus, traz recompensa e galardão. Glória a Deus por isso. Então, essa fé que veio de Deus gera em nós uma certeza, uma convicção de fatos que nós não vemos. Amados, nós não precisamos ver. Nós cremos, por isso nós vemos. Primeiro nós cremos, depois nós vemos. É bem assim. É assim que se vive pela fé. Então, lembra aí do nosso irmão Bartimeu? Ele ouviu falar, ele creu e ele viu. Todos sabem, né? O Bartimeu, o cego de Jericó. E depois você pode também olhar na sua Bíblia, conferir. Ele ficava ali à beira do caminho. Era um cego. E ele ouviu uma multidão que vinha e Jesus estava ali, curando, fazendo sinais e prodígios. E ele, então, creu naquele que passava, creu naquilo que ele manifestava ali nas suas bênçãos, nos seus milagres, e ele viu, literalmente, ele viu a manifestação sobrenatural de Deus na vida dele. Ele passou a enxergar. Então, essa é a dinâmica da fé que é dom. Ouvir, crer e ver. Isso é tremendo. Ele viu porque ele creu primeiro. Ele ouviu, ele creu e ele recebeu a manifestação daquilo que ele precisava, da cura que ele precisava. É perfeito o processo de Deus para manifestar a sua glória na vida dos seus filhos. Então, igreja, podemos definir a fé à luz da Bíblia Sagrada, conforme Paulo nos orienta, como a forma do nosso relacionamento pessoal e contínuo com Deus. Ou seja, a fé é a forma de expressar a minha convicção e a minha certeza daquilo que eu espero de Deus. É a forma de me relacionar, é a forma de me ligar a Deus. Amados, não existe uma forma de ter relacionamento com Deus a não ser através da fé proclamada pelo Evangelho. Veja o que diz em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Evangelho que é? Boas novas. Boas novas só na graça de Deus, que é o único e verdadeiro Evangelho. Está escrito, o justo viverá por fé. E como, pastora? De vez em quando estiver tudo bem, tranquilo, a conta no banco está no azul, a família feliz, a saúde perfeita. Não. De fé em fé. Isso significa dia sim e outro também. Todos os dias, independente da situação. De fé em fé. Essa é a vida da fé. Então, preste atenção, isso é muito importante.
Deus não se relaciona com a carne do homem. Nós já sabemos disso. Então, ele não se impressiona, por exemplo, com o duro trato do corpo. Sabe aquelas coisas? Jejum, vigília, sacrifícios. Deus se move por fé. Pense comigo. Fé é um dom do Espírito. Portanto, o homem natural não possui a fé dom. A carne para nada aproveita. Por isso é que Deus não se relaciona com a nossa carne. Por mais que nós nos esforcemos, sabe, pode fazer peregrinação de joelho, carregando cruz nas costas, pode ficar dias sem comer. Na verdade, não pode, né? Porque você vai ficar doente. Mas o que eu quero dizer é que nada disso constrange o coração de Deus. O que Deus quer é um coração contrito, um coração quebrantado, que diga, é assim, Senhor? Então, sim, Senhor. Um coração obediente. É isso que move o coração de Deus. Ele, vamos falar do nosso irmãozinho Bartimeu. Bartimeu era o cara, porque ele sacou isso logo de primeira. Ele sendo cego, ele se enxergou em espírito. Eu creio que naquele momento, quando ele ouviu aquele burburinho, ele pensou assim, e deve ter falado assim, para tudo. Ei, eu não sou só um ceguinho, um pobrinho, um mendigo, tropeçando aqui e ali, à beira do caminho. Eu reconheço essa voz. É o mestre. E aqui tem um ponto que deve ser destacado, irmãos. Só reconhece a voz do mestre o homem espiritual. Você reconhece a voz do mestre? Faça aí um esforço. Glória a Deus. Olha o que diz Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, se Bartimeu tivesse vergonha, porque ele já tinha uma condição, né, muito precária, ali muito abaixo, muito aquém de tudo que se esperava de um homem, se ele tivesse vergonha daquilo que ele entendeu, daquilo que ele recebeu, que na verdade era o evangelho, era a palavra de Deus, ele não teria recebido a bênção. Ele continuaria ali, apenas como um ceguinho, pobrinho, à beira do caminho. Então, nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Hoje nós vemos muitos crentes disfarçados, né? Os crentes de domingo ou de quinta. Não é de quinta categoria, é de quinta-feira. Veja, amados, não se envergonhar do evangelho é viver o evangelho lá fora. Lá no mundo, lá na sociedade. Lá na sua escola, no seu trabalho. Porque aqui dentro da igreja, nessas 4 paredes, é muito simples. E graças a Deus, os que aqui estão, eu creio que os que estão ouvindo pela internet, são aqueles que não se envergonham do evangelho. Nós escolhemos a melhor parte. Glória a Deus por isso. Então, a fé dom é o nosso fundamento de vida. A nossa fé, que é a fé dos eleitos, não é um pressentimento.
sabe, um pensamento positivo. Não que você não possa ter pensamentos positivos. Faz parte da vida. Principalmente de alguém que foi escolhido, eleito por Deus. Mas pensamento é algo seu. Então, pode ser que fale. É você que pensa. Ou negativo ou positivo. É seu. Agora, a fé, dom, é dádiva de Deus. É a palavra que diz que Ele é infalível. Essa fé é dele, a fé é dom de Deus. Então, é infalível, invariável, imutável. Nele não há variação. E ele diz que ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Amados, a fé dom de Deus é poderosa e sobrenatural. E é bom você saber que classe de fé é essa que Deus dá aos seus eleitos. Essa que você já recebeu. 1 Coríntios 12, 7 a 11 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito, um só. Um só são quantos, igreja? Um só um. Realiza todas estas coisas, todos os dons, distribuindo-as como lhe apraz, como convém ao Senhor, a cada um individualmente. É como apraz ao Senhor. Por quê? Para que redunde em glórias a Ele, para que edifique a igreja. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus está dizendo que nós recebemos o dom da fé para a salvação. Pela graça, sois salvos. Não é assim que está escrito? Mediante a fé. Significa que para alguém ser salvo e confessar Jesus, tem que receber o dom da fé primeiro. Mas depois existe uma manifestação dos dons do Espírito Santo, no qual está inserido o Espírito da fé. 2 Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. A fé tem um Espírito, a fé é um Espírito. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, amados, nós estamos entendendo que o dom da fé é a fé verdadeira e poderosa pela qual nós fomos salvos. É a fé pela qual nós trazemos à luz coisas que ainda não existem. Romanos 4:17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça é fé, reinarão em vida
por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação. E para receber essa salvação, nós tivemos que receber o dom da fé. Fé para crer e ser salvo. Eu não sei se tem aí, mas aqui eu vou ler Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui falando, né, de Moisés, da história de Moisés. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que ainda não existem, é o dono desse dom que eu e você e que todos os eleitos de Deus recebem para confessar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, olha, amados, que revelação. Deus nos dá o dom da fé para nós crermos e sermos salvos. Ok? Até aqui? Tudo certo? E agora, olha que lindo, olha que Deus maravilhoso. Ele manifesta o espírito da fé para que o seu povo viva vitoriosamente nesta terra. Para que o seu povo, os eleitos, predestinados em amor, chamem à existência coisas que ainda não existem. Para que o seu povo trate coisas que ainda não são como se já fossem. Para que os seus filhos tenham convicção e certeza de fatos e de coisas. Porque é só assim que nós poderemos reinar em vida. É para reinar aqui, amados. Os filhos de Deus já reinarão eternamente na glória quando nós para lá formos. Quando tudo isso aqui acabar e nós formos resgatados, né, levados para Jerusalém dos céus, nós vamos reinar. Aí é só alegria. Para nossa alegria. Agora, enquanto estamos aqui, nós temos que reinar. Aqui. Nós temos que desfrutar do melhor dessa terra. Foi para isso que ele se deu naquela cruz. Para que nós fôssemos verdadeiramente mais que vencedores sobre todas as coisas, doenças, crises, escassez. Então, amados, isso é tremendo. Recebemos o dom da fé para crer e ser salvo. E recebemos o espírito da fé para desenvolver essa salvação. Para viver aqui uma vida vitoriosa. É perfeito. Não tem falha. É poder e glória de Deus para as nossas vidas. Então, essas coisas, esses fatos que nós não vemos, nós chamamos a existência, porque nós temos o dom da fé. Então, vamos lá, povo. É com você. Com que aqui está, você que está aqui, nessa transmissão ao vivo pela internet, você que está aqui no templo, presencialmente, e também para aqueles que vão assistir a esse culto em outro momento, que ouvirão ainda esta palavra. A fé, dom de Deus, é poderosa. O que é que você precisa ver que ainda não existe? É com você que Deus está falando. O que é que você quer trazer à existência? O seu casamento abençoado? Quem sabe a sua saúde perfeita? Talvez a sua vida financeira? Talvez um filho
que retorne à casa dos pais. Não importa. A verdade é que, pela fé, você pode experimentar o sobrenatural de Deus. Você pode chamar à existência aquilo que você ainda não vê. Você pode trazer à luz o seu casamento abençoado, a vida transformada. Você pode trazer a abundância e prosperidade na vida financeira. Você pode trazer o convívio saudável de toda a sua família. Você pode trazer a sua saúde plena para envelhecer com vigor, com alegria. Pela fé, dom de Deus. É possível. Porque tudo isso é o sobrenatural de Deus. 2 Tessalonicenses 3:2 diz: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Pastora, como é que é isso? A fé não é de todos. Homens perversos e maus não recebem o dom da fé, porque não foram eleitos, escolhidos por Deus para crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, agora você sabe de quem é o dom da fé? Dos eleitos de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Vamos conferir. Tito 1, parte A, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. A Bíblia está aqui, está escrito, se está na Bíblia, nós cremos. Fechamos a questão. Elementar, meus caros irmãos. Quer dizer que, se eu acredito na minha eleição, eu tenho o dom para a salvação. E aí, então, eu tenho a manifestação do Espírito da fé para viver poderosa e vitoriosamente nesta terra. Isso é tremendo. Pegou o pensamento aí? Glória a Deus. Judas 1:20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Fé santíssima. A fé que nós temos, o que é dom, é santíssima, porque veio do Santíssimo, do Eterno, do Todo-Poderoso, de Deus. Quando você tem esse conhecimento, você sabe que tem um poder sobrenatural, extraordinário dentro de você. E se você tem um poder tremendo, extraordinário, você tem que ter resultados extraordinários. Você tem que ter resultados sobrenaturais em todas as áreas da sua vida. Então, não é para viver derrotado. Não é para viver à beira do caminho, como vivia o nosso irmão Bartimeu. A fé dom tem origem em Deus. É a fé dom de Deus. Tem origem no eterno, no sagrado. Não é no copo d'água. Não é na varinha de Arão. Não é na fronha ungida. A origem da fé que traz resultado, que move o sobrenatural de Deus, vem dele mesmo. Então, não é para colocar a sua fé no copo d'água, na flor ungida. E as pessoas, por falta de conhecimento, ou até mesmo por engano, vão falando coisas e fazendo coisas que não tem nada a ver com fé. Porque se eu preciso do copo d'água, para que Deus? Para que fé?
Então as pessoas falam assim: não, mas eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Deus. Mas mais nada. A fé é dom de Deus, a fé que veio dele não precisa de nada. É a própria essência, o próprio poder de Deus manifestado. E você tem esse espírito da fé em você. Então olha para si mesmo, ora, clama, rasga o coração, fala com Deus. Sabe, põe em movimento, traz à luz isso que você precisa. Você só precisa buscar em Deus. Você não precisa buscar no copo d'água, você não precisa de fronha ungida, você não precisa de sabonete de arruda. Não. O que você precisa está aí dentro de você. Chama-se Espírito Santo. E esse Espírito tem o Espírito da fé, porque ele é total, completo, com todos os dons. Como aprove ao Senhor, esses dons vão se manifestando. Então, quando aprove a você uma necessidade, um milagre, use esse dom. Você foi galardoado, você foi agraciado com um dom da fé para crer e ser salvo. Amém, glória a Deus. Agora vai ser salvo e viver aqui no perrengue? Passando por fogo? Não, você tem potencial dentro de si, pelo Espírito Santo de Deus, para viver soberanamente sobre todas as coisas que se levantarem contra você, sobre todas as mentiras do derrotado. Você tem poder de Deus em você para viver reinando em vida. Porque é aqui que nós temos que mostrar a glória de Deus. É aqui que nós temos que dar o bom testemunho de Cristo. Se Bartimeu não tivesse ouvido, se ele não tivesse uma atitude de fé, ele não seria conhecido, como hoje nós estamos há quantos mil anos falando dele. Ele marcou. Ele foi uma pessoa relevante, porque ele teve atitude de fé. Então não basta só ter o dom da fé. Tem que exercitar essa fé. Essa fé é santíssima, é poderosa. Essa fé é aquela que tem poder para você dizer ao monte: vai, passa daqui para colar, e ele ir. Porque é a mesma fé de Jesus Cristo. Porque o Senhor deu uma medida exata de fé para todos os seus filhos, para todos os seus eleitos. Isso é importante saber. Porque aí cai por terra esse negócio de: ora por mim, pastora, porque você tem mais fé. Claro que eu oro por você, sim. Com amor, eu tenho que orar. Mas eu não tenho mais fé que você. Nem o bispo tem mais fé que eu. A graça nivela. Não tem aqui crente de primeira, de segunda, mais fé, menos fé. Uma só medida de fé foi distribuída a todos os filhos. O que faz diferença entre os resultados é a confiança que nós temos naquela fé que nós já temos e que efetua em nós as obras que nós precisamos. Então, o que difere não é quantidade, tamanho de fé. É a confiança nesta fé. E a palavra diz que é a confiança que traz grande galardão. Porque se você somente crer e não confiar, provavelmente não terá galardão. Porque o galardão vem pelo confiar na fé que é dom de Deus e que está em você.
Simples assim, estamos crescendo. Então, amados, não é para viver derrotado, não é para viver à beira do caminho, é para viver vitoriosamente, pela palavra, pela fé, pelo dom exercitado. Não é, sabe, um dom para ficar lá guardar. Eu tenho uma preciosidade, o dom da fé. Tem, e daí? Cadê seus resultados? Você tem trazido à existência coisas que ainda não existem? Fé é ação. Fé é atitude. Obras da fé são essas atitudes. De orar, de buscar no Senhor, de ter intimidade com Deus. Essas são as boas obras da fé. Então, amados, Marcos 11, 12 ao 14, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora, veja, Marcos 11, do 20 ao 22. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Olha que lindo. O que Jesus estava dizendo aos discípulos? Tenha fé como Deus tem. Tenha fé, dom. Porque é a mesma fé que eu, Jesus, tenho para dar ordem para que uma planta se seque, para que o mar se abra. Você tem. É a fé de Deus. É dom dele. Então ele diz: tende fé em Deus. Simples. O Senhor estava dizendo: olha, tende fé em Deus que você também pode fazer isso. Porque a nossa fé é a mesma medida. Tem o mesmo poder, a mesma capacidade. Então, se Jesus pode dizer a uma figueira: você nunca mais dará figos, com o poder da fé e da palavra, você hoje tem a mesma fé de Jesus. É um dom. É a mesma medida de fé de todos os eleitos. Ora, você pode dizer à doença: cesse agora. Você pode dizer à crise nas suas finanças: bata em retirada. Você pode dizer ao problema, enfim, você pode dizer com a mesma autoridade de Jesus, porque você tem fé como a fé de Jesus. Está aqui a chave para fazer essa fé funcionar. Romanos 10, 17 diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Perceba que quanto mais pregação, quanto mais estudo, quanto mais culto, quanto mais conhecimento, quanto mais intimidade com Deus, mais essa fé se fortalece. Mais certeza, mais convicção. Não é que a fé aumente ou diminua, ela se fortalece. Porque você está exercitando a fé. Não é assim com os nossos músculos. Quanto mais exercícios, mais força, mais vigor. Se o nosso irmão Bartimeu, volta a dizer, não tivesse ouvido, porque ele não enxergava, ele ouviu o murmurinho, ele ouviu falar de Jesus.
Se ele não tivesse ouvido, ainda bem que você também está aqui, está pela internet ouvindo. Glória a Deus por isso. Se ele não tivesse ouvido e tido uma atitude de fé, e certamente uma confiança e uma convicção naquela fé, ele estaria, né, lá, fadado ao desprezo, à beira do caminho, como um cego, dependendo de todos. Então, ainda bem que nós estamos aqui, ouvindo a palavra que edifica e que dá herança, a graça de Deus. É pela fé dom que o Espírito Santo transmite ao crente a fé de Jesus. Se você não acredita nisso, não acontece nada. Deus está falando com você. Tenha coragem de dizer à crise: saia da minha vida. Doença. Isso é uma mentira do derrotado. Eu não recebo. Eu rechaço. Engano. Mentira. Eu fico com a verdade que diz que essas coisas todas podem ser subjugadas. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Então eu sou mais que vencedor. Use essa fé que é dom. É você e Deus, amado. Ou você está esperando que eu ponha a mão na sua cabeça e faça uma oração forte? Saiba, toda oração na boca de um eleito de Deus é uma oração forte e poderosa. Tanto quanto a do bispo, tanto quanto a de um apóstolo ou de um membro, de uma ovelha. Uma mesma medida. O que muda, nós já sabemos, é a confiança nessa medida de fé que nós recebemos, que é o dom de Deus. Então, eu estou aqui sendo boca de Deus para te dizer: ouça, creia e veja o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Eu prefiro que você aprenda a pescar do que eu te entregar o peixe todo dia. Eu prefiro que você aprenda a jogar a sua rede para que a sua pesca seja farta e abundante. Lucas 8, 22 e 25, eu vou ler aqui, eu tenho. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. É alguma coisa que acontece com o barco, né? Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Jesus faz essa pergunta hoje para você. Onde está a sua fé? Porque o Senhor pergunta para eles: onde está a sua fé? Então Jesus está perguntando para você nessa manhã: onde está a sua fé? O triste, amados, é que alguns vão dizer: no copo d'água. Outros, no sabonete de arruda. Alguns vão dizer: na campanha.
outros ainda na fogueira. Sei lá. Onde está o dom sobrenatural que você recebeu? Você não usa? Você acha que você é salvo para viver uma vida medíocre? Fazendo guerrinhas de espada de papel? Numa batalha com o diabo? Mas a fé é dom, a fé que Deus nos deu é poderosa. Não é algo, sabe, para virar, sei lá, história em quadrinho, conto da carochinha. As pessoas vão inventando coisas para dar uma estrutura, uma fé que não precisa, porque ela já é plena, ela é completa, ela é a medida exata, para que tudo aconteça da forma como você determinar, se estiver em linha com a palavra de Deus. Então, é triste. O que é que estão fazendo com a fé, dom que receberam? Eu vou te dizer isso e você vai refletir. Pensa o quanto isso entristece o coração de Deus. Ele te dá o dom da fé, ele manifesta o espírito da fé, para que você, depois de crer e ser salvo, desenvolva a sua salvação, viva uma vida poderosa, reinando ainda aqui nesta terra, e você faz o quê? Você busca o copo d'água, as vigílias, as campanhas. E o sacrifício dele na cruz não valeu? Então, amados, nós temos que refletir sobre isso. Você tem todo o potencial de fé. Você tem a medida necessária, exata, para suprir todas as suas necessidades. Porque Jesus Cristo é a nossa suficiência. E é Ele o autor da nossa fé. Então, Tiago 5, 17 e 18 diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Amados, olha isso. Elias era um homem comum como eu e você. Agora veja que esse homem mudou as leis da natureza. Ele não tinha nada de especial. Além de mim, de você e de todos os eleitos, ele tinha a fé que era dom de Deus, a mesma que eu e você temos. E ele fez mudar as leis da natureza. Pensa o que você pode fazer. Pensa o que pode mudar na sua vida. Quando você exercita essa fé, quando você coloca essa fé em ação, com atitudes. Ele orou com instância, com determinação, com ousadia. E olha, ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Era lá no tempo da lei. Então, eu te pergunto nessa hora, haverá fé nessa igreja? Haverá fé entre nós? Haverá fé, internauta, aí onde você estiver? Deus quer ver esse dom ativado nas nossas vidas. Deus espera que o seu povo, aqueles que ele conheceu de antemão, que ele amou primeiro, que ele elegeu, que ele chamou, que ele salvou, que ele justificou, que ele glorificou, ele quer que esse povo viva pelo dom da fé. A fé que ele nos deu.
Encerramos com Lucas 8:25, parte B, que diz: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? A igreja sabe. Esse é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Amados, essa fé para repreender os ventos, as ondas, é a mesma fé que temos eu e você e todos os eleitos de Deus. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser, fiéis àquilo que nós temos recebido da parte de Deus nessa igreja, nesse ministério. Nós temos que honrar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. O bem maior da salvação e a graça sobre graça, que é poder viver vitoriosamente nesta terra. Aquele que dá ordem aos ventos, às ondas, é o mesmo que falou com você nessa manhã. Assim seja, porque assim falou o nosso Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos agradecer a esse Deus por este alimento sólido. Senhor Jesus, Pai bendito, todo-poderoso, Rei de reis. Abba, Pai, Paizinho. Oh, que diremos, pois, Senhor, acerca dessas coisas? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que falaste, por tudo que nos ensinaste nesta manhã. Oh, Senhor, nós queremos ativar essa fé que é dom, essa fé que é dos eleitos, Senhor. Nós queremos, assim como Bartimeu, ter atitudes de fé. Nós não queremos mais viver à beira do caminho, como os coitadinhos, os crentinhos, não. Nós queremos viver a vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. E lá, o Senhor disse, está consumado. O meu justo viverá por fé. Aqui estamos. Somos os justos. E agora, Senhor, queremos viver unicamente pela fé, que é dom de Deus. Porque nós queremos ver os resultados extraordinários. Nós queremos ver o sobrenatural. Nós queremos, Senhor, ver as bênçãos sem medida. Nós queremos experimentar, Senhor, dos teus feitos, das tuas maravilhas, ainda mais do que já experimentamos até aqui. Porque o Senhor tem infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nós te somos gratos. Louvamos o teu santo nome, Senhor. E dizemos, obrigada, Jesus. Louvado seja sempre e eternamente o nosso Deus, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos encerrar. Vamos receber a bênção final e depois nós teremos um louvor para sairmos daqui, depois dessa palavra, desse alimento sólido, cheios de alegria para uma semana de vitória. Tchau. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra que foi exposta, que foi ensinada. Muito obrigado por esse presente especial, maravilhoso, o dom da fé. Essa fé que o Senhor nos deu, porque ela é tudo o que nós precisamos para viver, porque o Senhor disse que o justo viverá por fé. E que as doces consolações do teu Espírito Santo, esse teu amor maravilhoso que excede todo entendimento, seja constante e permanente na vida de todos os que amam a Deus. Amém, glórias a Deus, e tenham todos uma boa semana, vai em paz, vai com segurança e não esqueça, o dom da fé é dado por Deus, Ele nos deu a fé
E Ele também nos deu a autoridade de pisar toda a obra do inimigo. Então é pelo que você fala. Eu criei, por isso eu falei. Amém, glória a Deus. Deus, se você pode nos acompanhar nesse último louvor, fique em paz, fique à vontade, se precisar sair. E você, internauta, esteja conosco no próximo domingo, às 9h30. Vamos crescer ainda mais nessa palavra, que é a palavra da graça de Deus. Eu não vou perder a minha esperança. Sobre toda a terra eu vou dominar. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Venho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Venho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder para reinar. Para reinar. Eu não vou perder a minha esperança. Sobre toda a terra eu vou dominar. Dominar. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Venho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo. Venho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse Agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu. É meu direito e herança. Imagem e semelhança de Deus. de Deus. Eu tomo posse do que Deus me deu.
Vá em paz, vá feliz. Tome posse de tudo que Deus te deu. Ele te deu o dom da fé para reinar. Amém? Uma semana de vitória. Tchau, internauta. Não deixe de dar o seu like, de passar aí, compartilhar essa palavra, porque a graça de Deus liberta. Amém. Tchau. Boa semana.